Vamos então, elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e vamos iniciando o Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus, o Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, está no ar. Graças a Deus. Boa noite, amigos e irmãos do Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. As comunicações com o plano divino, ela é permitida quando os nossos entes estão em condições, companheiros, quando tem N fatores para que a gente possa conseguir a comunicação de um ente. Primeiro, tem que ter permissão da espiritualidade, de Deus em primeiro lugar, para que essa comunicação com o nosso ente desencarnado aconteça. Segunda questão, tem que o espírito estar em condições muitas vezes, porque quando nós desencarnamos, nós no corpo perispiritual, a gente está com a doença ainda. Não é assim do nada que a gente... Então a gente passa pelo hospital. Outra questão precisa trabalhar do outro lado para ter merecimento de se comunicar com a família. Se a gente for assistir o filme de André Luiz, André Luiz, quando ele desencarnou, ele desencarnou no Vale dos Suicidas, mas ele não entendia aqueles espíritos ali que estavam, porque gritavam que ele era um espírito suicida. Bom, mas isso é por uma outra questão, numa próxima oportunidade. Então, a questão observem, assistam o filme André Luiz, O Nosso Lar, de André Luiz, que conta a história. É muito importante para que a gente possa entender um pouco sobre a questão espiritual, né? E outra coisa, agora vamos entrando na questão. Queridos, sabemos que tudo vai de acordo com Deus. Somos livres, sim. Arcaremos, mas não porque Deus é um ser injusto, um ser malvado. Não, Deus é amor, é bondade, como eu falo aqui. Só que tem uma questão. Arcaremos porque nós estamos andando errado, porque nós estamos caminhando errado e nós temos que arcar para aprender. Somos livres, vocês entenderam? Então tudo está nas mãos de Deus. Sim, as nossas vidas, mas a questão é que aquilo que eu faço, eu vou arcar, porque da mesma forma que Ele me deixou livre, eu também tenho a responsabilidade daquilo que eu faço, porque eu sou livre. Vocês entenderam? Então essa é a questão, o livre-arbítrio. Olha só, vamos prestando atenção o seguinte: há muito para que a gente possa caminhar e perceber que as verdades libertam a alma da ignorância, que nós estamos o quê? Estamos evoluindo conforme os nossos conhecimentos, e principalmente quando nós praticamos o Evangelho no lar. Porque ali é difícil,
Ali tem grandes provas. Ali é onde eu vou exercitar a minha paciência com os meus próximos. E nem sempre eu vou conseguir ter paciência com aqueles próximos. Não é à toa que nós estamos juntos. Nós programamos a nossa reencarnação para encarnarmos aqui na Terra. E muitas vezes encarnarmos com aquela pessoa difícil de outra existência que tivemos alguma coisa. Porque nós temos uma missão com aquela pessoa. Então a gente volta porque a gente precisa reajustar as coisas, resolver as coisas do passado, arrumar tudo para que a gente possa estar melhor no hoje, né? E nós hoje estamos melhores do que no ontem, porque nós já temos o conhecimento do que não tínhamos antes. Tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que arcar. Os nossos adversários do ontem, das encarnações passadas, muitas vezes são os nossos irmãos que reencarnam dentro do nosso lar para reajustarmos alguma coisa. Então observe como Deus coloca a gente para que a gente acerte as dificuldades do ontem. Então observe como é difícil, mas a gente tem que aprender uma coisa, para que a gente não fique acumulando dívidas e mais dívidas com irmãos, nós temos que aprender a praticar o Evangelho, tanto dentro do lar, com aqueles próximos que são difíceis, tanto fora do lar, com aqueles próximos que também podem ser difíceis que não são tão próximos. Tantas perguntas que nos surgem, tantas dúvidas que ainda muitos de nós temos. Para isso nós precisamos estudar na questão do Livro dos Espíritos, estudar e se fortalecer no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há progresso sem esforço da gente. Vocês entenderam? Sem esforço da gente estar estudando, se dedicando, se fortalecendo, companheiros. Porque a parte espiritual, ela sempre está nos ajudando. Os mentores espirituais de luz, eles sempre estão com a gente, na hora que a gente mais necessita. Então, para uma questão, a gente nunca deve colocar culpados, porque sempre na questão tal, sempre tem dois lados. Então nós temos que orar, e nós temos que perceber que a preocupação que nós passamos no nosso dia a dia, que é agitado, nós temos que orar e fazer a nossa parte, e confiar em Deus. Não é ficando de braços cruzados. A gente às vezes tem que engolir as coisas que os nossos irmãos estão nos falando e deixar para lá. Mas não é engolir e ficar remoendo aquela dor intensa pelaquela palavra que foi dada. Assim, orar para ele, orar para que Deus me ajude naquele momento que eu recebi aquela palavra e aprender a se libertar desses conflitos que ficam batendo dentro de nós. Eis a questão, porque muita perturbação espiritual que nós temos dentro dos nossos ambientes, porque nós estamos ainda brigando pela questão material, estamos ainda assim revoltados com coisas que nos acontecem, né? Ainda não estamos totalmente evoluídos, mas estamos caminhando para isso. A Terra ainda está em transformação, companheiros. Por isso que nós estamos vendo tantos espíritos desencarnando, porque tem a necessidade do desencarne, porque eles já cumpriram o seu tempo. E aqueles que não, terão outra oportunidade de voltarem aqui numa outra ocasião, para que possam
voltar e cumprirem aquilo que foi deixado. Deus escreve as linhas retas sempre. Nós é que enxergamos as linhas tortas, porque nós ainda estamos na questão disso, na questão de queremos mais, na questão da matéria, na questão do sofrimento pela perda material, mas sendo que a perda material é necessária para a evolução humana, porque nada daquilo que temos da matéria nos pertence, porque não é nosso esse corpo que a gente tem, que habita o nosso perispírito, é emprestado por Deus e é nosso por um tempo. Todas as nossas coisas materiais, como TV, como aparelho de som, etc., tudo isso é nosso por um tempo. Mas o espírito que é apegado a tudo isso, ele sofre.